Vocês já ouviram a expressão mulher de fases? Bom, já estão cansados de ouvir, né? Mulher de fase. Então, hoje eu estou com uma aqui, que várias fases. E ela não tem aquele medo de ultrapassar a barreira. Então, e numa conversa com essa mulher muito poderosa, né? No meu conceito, e para você também que vai nos assistir, você vai ver que eu não estou mentindo. E numa conversa com essa mulher, ela falou assim para mim: ai, o ciclo do direito na minha vida se fechou, se encerrou. Eu fechei o ciclo do direito, eu já não estava mais me sentindo tão feliz, né? Queria buscar algo que me deixasse mais satisfeita, né? E eu mudei de profissão. Falei, como assim? Aí eu falei, não, você tem que me contar, você tem que ir lá no meu Conversando com Patrícia e me contar como você consegue pular essas fases realmente, virar a página e não ter esse medo de, ai, o que vai acontecer depois. Então, eu vou apresentar para vocês Cristiane Aguiar. Boa noite, Patrícia. Boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente pelo convite e agradecer pelos elogios também. Que foram bem sinceros, viu, Cris? Com certeza. Então, Cris, conta pra nós a trajetória, né? Que você, assim, nunca se estabilizou, nunca ficou numa coisa que você, tipo assim, achou que o ciclo fechou, você passa pro próximo, né? Então, conta um pouquinho da sua história pra nós. Para isso, eu vou ter que voltar um pouquinho lá atrás. Tá, então tá. Porque as fases foram muitas na minha vida. Eu me casei muito cedo, tive uma filha muito cedo e nesse período eu sempre pensei, eu tinha vontade de fazer faculdade e comecei a fazer a faculdade de Direito. Assim que eu terminei a faculdade de Direito, nesse período eu era uma funcionária pública concursada na Polícia Civil. E é incompatível advogar e trabalhar na Polícia Civil. Então eu me formei e aí eu ficava pensando, nossa, eu estudei 4 anos de Direito, eu quero advogar. Sabe quando você fica tentando amadurecer aquela ideia por algum tempo? Eu quero advogar. E essa vontade vai crescendo e se você alimenta essa vontade que vai crescendo dentro de você e tem apoio da sua família, que eu acho que é o mais importante de tudo na minha vida, eu sempre tive o apoio da minha família, incondicional, para todas as decisões que eu tomei. Então, isso fica mais fácil. E aí, fica só um tempinho você pensando, Tipo já assim, começa a agir. Mas como assim? Ela é concursada, ela passou no concurso. As pessoas me falavam isso, as pessoas falavam, você tem estabilidade, Ai, como tá você vendo? vai deixar um concurso público, tal, tal. Enfim, eu pedi exoneração, Ai, gente. fui para São Paulo, pedi minha exoneração, peguei a minha carteirinha da OAB e fui advogar. Olha só, Claro que no poder. início eu tive uma grande ajuda de um grande profissional aqui da nossa cidade, que foi o Dr. André Pepino. Eu trabalhei por um bom tempo no escritório dele, ele foi assim o meu mestre nessa profissão e eu sou muito grata até hoje por essa pessoa. E no tempo que eu trabalhei ali no escritório do Dr. André, chegou uma época que eu comecei a pensar assim, eu queria ter o meu próprio escritório, eu queria atender os meus clientes do jeito que eu quero, como será que é? E aí eu saí do escritório do André e comecei a atender em um quarto na minha casa. Olha que legal, fez de um quarto um escritório. Um escritório, foi o início aí. Olha que legal, hein? E depois, assim, foi crescendo, aí já veio uma pessoa trabalhar comigo. E a evolução, assim, foi rápida. Nós pegamos uma fase em Bebedouro, assim, de transição do direito, na época que eles estavam saindo da máquina de escrever para o computador. Então, tudo era uma inovação, a internet era o começo da internet, aquela internet de escada. Sim. Então, foram muitas dificuldades e depois nós acabamos montando um grupo de advogados, pessoal jovem, né? Porque aqui na cidade existiam poucos advogados mais tradicionais, aí chega essa moçada, na época, hoje não. Chega essa moçada querendo inovar na época e foi uma fase muito deliciosa, de muito aprendizado.
Foi uma fase muito boa, de muito trabalho também. Olha só, gente. Foi muito bom. Porque a Cris, eu conheço a Cristiane desde criança, né, Cristiane? Nós brincávamos no jardim, mas a Cris sempre foi diferente. Enquanto eu estava correndo de patins, a Cris estava lá, quietinha, no cantinho dela, toda mocinha. Lendo, ela sempre foi diferente. Uma coisa que eu mais adorava na escola era quando, começo do ano, minha mãe comprava cartilha. Eu já lia no primeiro dia até a última folha. Olha só, gente, a Cristiane sempre foi uma menina assim. E conversando com ela, né, e ela me conta, depois de muitos, né, porque eu sei que ela é uma excelente advogada, né, Cris? E, Patrícia, eu mudei, encerrou esse ciclo. Eu falei assim, como assim, Cris? Me conta desse encerramento, então. Esse encerramento foi assim, na realidade, quando eu entrei para a política, que eu fui candidata a vereadora a primeira vez, logo em seguida eu assumi cargos na prefeitura e comecei a trabalhar na administração pública e ter bastante contato. A política também eu sempre gostei muito. E ter bastante contato, foi uma oportunidade muito boa na minha vida. Abriu um leque. Eu aprendi muito, tudo que eu pude aprender nessa fase. Para mim, eu também sou muito grata à pessoa que eu trabalhei na época, que foi no governo do Italiano. E eu fui muito feliz nessa fase, eu trabalhava demais. Olha que gostoso. Eu trabalhava demais, mas os resultados para mim foram muito positivos. Olha que legal. Eu pude observar que, assim, se você quer, você consegue fazer a diferença, mesmo na política, mesmo com poucos recursos. Olha só. Então foi uma fase que eu gostei, que eu me sentia muito bem. Trabalhava muito e me sentia muito bem. Depois que veio a outra eleição, continuei candidata, não consegui. Aí eu fiquei pensando, nossa, mas o que será que eu vou fazer? Eu vou voltar, porque nesse período que eu estava na prefeitura, devido ao excesso de trabalho, eu já fui diminuindo o atendimento com os clientes. Sim. Então eu fiquei só com alguns. E aí, quando tudo terminou, eu fiquei pensando, o que será que vai acontecer? Nessa fase da minha vida, aí eu já parava e pensava assim, o que tiver que acontecer, vai vir. Olha Esse só. foi um ensinamento que o meu marido me deu nessa vida. Eu aprendi isso com ele, porque eu não era assim. Cada dia, um dia, realmente. Dia. Eu ficava correndo atrás. Eu falei, não, eu vou esperar que o que tiver que acontecer, vai acontecer. E nesse período, meu marido foi prestar serviços na Força Nacional, que foi antes dos Jogos Olímpicos, antes das Olimpíadas. Antes oh, meu Deus. Foi o... Da Copa do Mundo. Copa do Mundo, Antes da Copa do Mundo. Teve os jogos anteriores à Copa do Mundo, ele foi prestar esse serviço para a Força Nacional. E aí nós mudamos de Bebedouro, eu lembro, eu vi as fotos, né? Morei no Nordeste. Isso, eu vi as fotos da Rani. A minha filha também foi, Nesse período, a minha filha tinha ficado no começo aqui em Bebedouro. E ela estava concursada, mas ela não tinha tempo para pedir o afastamento. Aí eu me lembro que eu telefonei para ela, e ela estava sozinha, nunca tinha ficado sozinha, filha única, né? Eu disse para ela, peça exoneração e vem para cá, que aqui a gente se ajeita. E ela, acho que já fui ensinando. Ensinando assim, vira a página. Vamos. E aí ela foi para lá e foi um período muito bom, esses 2 anos. Foi um período de desapego, foi um período de ressignificação da vida, ressignificação de valores, aquilo que realmente importa, que é você estar bem. E nesse período a gente foi se dedicando mais à nossa saúde, prática de atividade física. Todo esse contexto, mais aquele local lindo, maravilhoso para morar. No Nordeste, né? Meu Deus. Então, contribuiu para tudo isso. Então, foi um período muito bom. Então, o período de transição foi essa, né? Gente, de advogada, ela passou para nutrição, né? Ela tá fazendo o 4º ano aqui na Unifafib de nutrição. E ela vai nos contar
Cristiane, e nessa fase, quais foram, assim, os seus maiores, assim, qual foi a maior adaptação que você teve que fazer? Porque você estava saindo da área de direito, né, da área de política, aí entrando numa área totalmente nova. Eu acho que a saída sua já foi Deus te preparando, né, Cristiane? Eu Agora, acredito que sim. é outra fase mesmo. Agora, se você quiser, você vai ser engajada nessa nova fase que eu tenho para você. E você viu uma oportunidade e agarrou. Eu acho que foi a vida mostrando para mim, olha, foque na saúde, porque a vida nos dá recadinhos. Olha A gente só, precisa gente, ficar eu acredito. atento para entender os recadinhos da vida e saber ouvir. E tipo assim, ó, eu conversando com essa mulher maravilhosa, gente, que eu e a Cris, assim, se a gente sentar, a gente tem conversa, assim, para uma semana. Então, eu falei assim, Cris, eu me identifico muito com você, porque eu também sou, assim, de sentir, tipo assim, encerrou essa fase, vamos virar a página. Eu também, né, sou uma mulher assim, em vários aspectos da minha vida, eu realmente vivo intensamente, e se tiver que virar a página, eu viro sem medo. E quando eu viro a página, é porque eu já não vou ter mais nem remorso do que ficou para trás. Porque quando eu viro a página, realmente, é porque eu ressignifiquei tudo, né, Cris? E vi que realmente é para frente que se anda. Foram né? esgotadas todas as possibilidades e não Isso. tem mais porquê a gente ficar em algo que não te traz prazer, que não te traz alegria, que você faz por conveniência da situação. E quanta gente vive desse jeito, né? Só porque prestou um concurso público, às vezes não está feliz no lugar, mas não procura. Tipo assim, ai, passei no concurso público, eu vou morrer ali. Se a pessoa estiver feliz, tudo bem, que nem não foi o teu caso, não foi o meu caso, que eu tive loja, trabalhei com o marido numa empresa maravilhosa, mas tipo assim, eu não quero mais, já encerrou esse ciclo, amor, eu vou montar o meu próprio negócio. Aí montei meu próprio negócio, encerrou esse ciclo, agora eu vou ser apresentadora, eu vou fazer o que eu tô fazendo agora, né, Cris? Exatamente, foi mais ou menos isso que aconteceu. Quando nós voltamos para Bebedouro, eu já tinha em mente de cursar uma outra graduação, por conta do mestrado que eu tinha iniciado na UFSCar, e ainda é um sonho, eu pretendo dar continuidade. Eu queria ter um projeto à altura e iniciar de uma graduação, fazendo iniciações científicas, para poder ter mais contato com esse campo. E eu decidi a nutrição. Não falei nada em casa, prestei processo seletivo, Olha fiquei bem só. quieta. Aí quando eu fui aprovada, eu falei, olha, eu vou fazer matrícula e vou voltar a estudar. Aí é aquela reunião em família, né? E qual foi o medo? Tipo assim, qual foi as suas maiores, assim, a sua maior mudança nessa fase? Olha, essa fase foi assim, primeiro que eu tô saindo de uma área de humanas para ir para a área de saúde. E você fica muito tempo na área de humanas, o teu cérebro fica focado ali naquele conhecimento. Você não lembra de mais nada. Então, esse foi um grande desafio, voltar para a faculdade, estudar matérias como anatomia, fisiologia, química orgânica, bioquímica. Olha só, gente, a mudança, hein? Aquilo que a gente viu lá na época do colegial. E enquanto a moçada que está entrando agora está acabando de sair do colegial com essa matéria fresquinha na cabeça. Então é um grande desafio. E mais, o conflito de gerações. Porque na minha turma não tem tanta gente assim de mais idade. Tinha algumas pessoas, mas infelizmente essas pessoas acabaram desistindo. Sim. Então, porque não é fácil. Não eu fiz faculdade, eu sei que não é fácil, né? Inclusive, a próxima pergunta que eu vou fazer para você, que eu sei que também você fez, você estudou em Portugal, numa das melhores universidades lá. Conta um pouquinho para nós dessa fase. Olha só. Essa foi uma outra fase que eu nem esperava. Eu comecei a cursar nutrição com todas essas dificuldades e tal. E o que eu vi? O que é diferente para uma pessoa que está fazendo faculdade na nossa idade? É a maturidade, é ir para a faculdade buscando aproveitar todas as oportunidades que a faculdade te oferece.
Então, eu exploro a faculdade, eu Olha aproveito só. tudo, Ah. tudo que você pode imaginar, eu aproveito. Eu tô sempre antenada, vendo o que está acontecendo, Olha só, em gente. contato com os professores, e graças a Deus, a Unifafib é uma faculdade que dá muito suporte para isso. Sim, eu estudei na Unifafib, eu sei. Saí de lá uma profissional. Muito bem estruturada para isso. E nesses caminhos eu acabei fazendo um processo seletivo para um intercâmbio. Olha que legal, né, Cris? E Você sempre sonhou, né? Eu sempre sonhei, desde quando estudava inglês, desde 15 anos de idade. E esse processo também não foi fácil, sabe? Porque a gente fala que ri com alegria, mas tem um lado difícil. Nesse processo seletivo, especificamente, eram 4 vagas e eu fiquei colocada em 5º lugar. Ai, Cris, e aí? Aí eu chorei, fiquei brava, enfim, né? Mas a lei da atração agiu. Aí o universo vem conspirando e de repente a faculdade resolveu, porque esse curso processo seletivo que eu prestei era do Santander, né? Aí a faculdade resolveu conceder mais 2 bolsas. Olha que legal, Cris. Então, só porque você queria, eu tenho certeza. É o universo. E aí veio essa oportunidade de morar fora, de estudar, de sair do Brasil. Eu nem passaporte tinha. Olha que legal, Cris. Né? E em contato com uma outra realidade, tudo diferente. A Universidade do Porto era assim, era o meu sonho, é um referencial em Portugal, a Universidade do Porto, na área da nutrição, em outras áreas também, mas especificamente na nutrição. Os professores de lá são pessoas que participam da política nutricional do país. Olha que legal, Cris. Então foi uma experiência maravilhosa. Olha só. Foi muito bom. Olha só o que acontece quando realmente a gente vira as páginas, né? Exatamente. Coisas novas acontecem, né, Cris? Eu digo assim que o meu divórcio com direito está sendo litigioso, não está sendo consensual, porque eu ainda tenho alguns processos que eu não posso sair por vários motivos, alguns clientes que já são muito antigos, então eu não consigo fazer do jeito que eu sempre fiz, que é virar a página e tocar em frente. Então tipo eu assim, ainda porque você tem responsabilidade com alguns clientes. Eu tenho algumas responsabilidades ainda no direito, mas a ideia minha, depois de terminar a faculdade, depois a gente acaba percebendo, as pessoas de primeira mão me criticaram muito e sempre me questionavam, mas direito e nutrição, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que você vai fazer uma coisa que não tem nada a ver com a outra? E na realidade tem um pouquinho de ligação ali entre as duas. Tirando o símbolo das duas, que é a balança, né? Tanto da nutrição quanto do direito. Sim. Dentro da nutrição nós temos uma área muito vasta relacionada às legislações. Sim, olha só que interessante. Para alimentação. Então isso tudo acaba se juntando e se complementando. Sim, Cris. Verdade. Então, Cristiane, e outra pergunta que eu tenho para fazer para você é o seguinte, conversando com você, você falou sobre depressão, né? E é uma coisa que está acontecendo muito, né? Muita gente deprimida, muita gente precisando de auxílio, né? De psicólogos, psiquiatras. E você falou que na alimentação a pessoa consegue dar uma estabelecida. Como que é? Conta um pouquinho para nós. Na realidade, Patrícia, eu entrei nessa questão da depressão porque às vezes a gente comentando tudo que a gente passa na vida, todas as transições, tudo que acontece, as pessoas falam, nossa, mas ela tem sorte. A gente ouve muito isso. Mas não sabe que... Mas, né? assim, nem tudo que acontece tudo tem o seu lado de dificuldade, o seu lado ruim. Né? As barreiras a se ultrapassar, né? Até da própria pessoa. Eu, por exemplo, como eu te disse, e não tenho nenhum problema de entrar nessa questão, sou uma pessoa que trata da depressão. Eu fui diagnosticada com a depressão e foram muitos anos de terapia, de medicação em momentos de crise. Olha só, gente. E é muito importante
sempre com o apoio da família também. Isso foi essencial na minha vida. É muito importante você reconhecer e admitir, olha, eu tenho isso, mas em momentos eu consigo controlar, quando não consigo, eu vou buscar a ajuda de um profissional. Olha só, e é assim mesmo, né, Cris? A gente tem que procurar, porque muitas vezes também nosso corpo é via de eliminação de toxinas, né? Exatamente. A gente tem muitas pessoas com problema de vitiligo, tudo problema emocional, que às vezes a pessoa não vai no psicólogo, não toma um remedinho para acalmar, né? O estresse hoje em dia, né? é um grande causador de várias patologias. Então, nessa questão da depressão, não só pelo fato de ser uma doença que eu enfrento, eu falo que a cada dia você vai superando. Chega um momento que está com crise, você vai para uma medicação. Não está com crise, o que você puder fazer para melhorar esse quadro é muito bem-vindo, como uma atividade física que eu passei a praticar, né? Apesar de que em casa eu tenho uma professora de yoga, que é a minha filha. Que legal! Então isso ajuda muito. Então eu tenho um remedinho em casa, que é a prática de yoga e meditação. Ela também é mestre em Reiki. Então a gente tem todo esse suporte aí. Olha que legal, hein? E na área da nutrição também. Ontem mesmo nós tivemos uma palestra na faculdade. E isso foi muito tratado na Europa, a questão da microbiota intestinal relacionada com várias patologias, com várias questões. Então, nós precisamos ter uma microbiota saudável para que o nosso corpo também fique saudável em várias áreas, inclusive nessa área da questão da depressão. Às vezes você pensa, o intestino que tem a ver, né, com depressão. Mas tem tudo a ver, alimentação, né? Alimentação, eu também gosto muito dessa área de produtos naturais, eu sou muito assim, homeopatia, tipo assim, ovos caipira, e agora que eu gosto muito de tomar leite, né? Eu sei que, né, não pode muito tomar leite. Então, no próximo encontro nós vamos falar sobre isso. Então, porque o que a gente aprende, o que nós estamos aprendendo, o caminho da nutrição saudável e o que o Brasil tem de bom de trabalhos para mostrar para o mundo é que na nutrição não existe nada proibido, mas tudo controlado. Tudo dentro da quantidade, sem exageros. É claro que alguns alimentos a gente tem que procurar reduzir o máximo possível. Alimentos industrializados, sal e o açúcar, né? Gorduras trans. Então, e como eu tomo muito leite, eu tomo leite todos os dias, né? Principalmente leite com café, porque eu acabei assim, achando que é mais um conforto emocional do que uma vontade mesmo. Comfort food. Porque assim, a minha avó, né, que eu amava de paixão, que eu penso nela todos os dias, ela me fazia as mamadeiras, né, e eu lembro que ela fazia leite com café. Então, todo dia que eu tomo leite com café, parece que é uma coisa que remete a um conforto, né? Então, agora eu tô tomando leite de vaca puro, né? Então, tipo assim, porque o industrializado, muita química, muita, né? Mas eu acho que tudo que é proibido não é legal. Tipo assim, você não pode. Você não pode isso. Não, mas tem um contexto por trás disso. Tem uma cultura por trás disso. Tem uma história, uma regionalização. É a mesma coisa você chegar no Nordeste e falar, você não vai mais comer tapioca. E eles comem assim, de manhã com manteiga. A tapioca lá é o pão nosso aqui, né? Gente, olha, então, vocês viram, hein, gente, que poder que é essa mulher. E ela tá no 4º ano, né, de nutrição. Então, nós vamos encerrar por hoje, mas ela vem na próxima etapa, nós vamos falar só sobre nutrição, porque ela tem projetos, né? Você, quando foi para Portugal, já vamos deixar engajada aqui que ela vai voltar. Eu participei de algumas iniciações científicas e uma delas relacionada à cirurgia bariátrica, sobre o perfil das pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica. Essa iniciação científica teve o apoio da Unimed, o apoio do Dr. Rafael Radaeli, que nos ajudou muito nessa pesquisa, e nós acabamos apresentando essa pesquisa em Portugal. Olha, gente, então eu tô falando que a Cris é assim, é conversa para semana. Então, no próximo vídeo,
né, Cris? Vê lá já na sua agenda. Eu sei que é muito, muito apertada a sua agenda. Hoje, para você estar aqui, eu sei como que foi apertado, mas eu te agradeço já de antemão. E a próxima vez nós já vamos falar desse projeto seu, vamos falar de bariátrica, que é um assunto muito interessante, que eu não tinha certos conhecimentos que hoje eu tenho, que até me assustaram, né, Cris? Então tá, gente, para a próxima então, hein? Obrigada, o importante Cris. É deixar um recado, assim, deixar a mensagem para a pessoa que está pensando em mudar, que fica naquela vontade. Não deixa que a vida te acomoda. Isso, não porque deixa hoje é isso. Por conveniência. Vai atrás, vai buscar seus sonhos, porque depois a vida te recompensa. Verdade. Com tudo aquilo que você sempre quis, com tudo aquilo que você sempre pediu. Sim, então, eu sinto isso e a Cris sente isso também, né, Cris? Ai, gente...